menino não muda. Senhoras e senhores, boa noite.
Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. Pediria a todos que compartilhassem, participassem, interagissem. Daqui a pouco vou apresentar os convidados, todo mundo já sabe, mas eu vou apresentá-los. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para eles. Queria agradecer a Hot Flowers, que vem patrocinando esse evento, a Paper Blend e Vitinutri, que são empresas da Hot Flowers, o meu querido amigo Edivaldo e Eliana Bertpaglia, meus queridos amigos, a Sorridentes, a Imperial Calhas e Coifas, o Grupo Atento e a Rede Bom Lugar Supermercados. Estamos preparando o vídeo para os patrocinadores que ainda não têm, para que nós passemos durante a live esses vídeos do patrocínio. Antes de iniciar a entrevista, queria só deixar alguma mensagem que começou os fake news. Eu tenho percebido que toda a notícia que o jornal dá contra um grupo, porque a cidade é dividida por grupos, né? Não sei qual é o do bem e qual é o do mal. Cabe vocês julgarem. É só olhar lá no tribunal. E toda notícia que o nosso jornal publica, falando a verdade, porque o jornal tem que falar a verdade, senão não é jornal, devidamente regulamentado, saem uns prints. O pior é que essas pessoas, acho que não tem o que fazer para fazer esse tipo de brincadeira. Inclusive, já descobrimos 2 que fez isso, já estamos acionando eles. Sabe o que eu acho, pessoal? Vocês deveriam... Não use a campanha eleitoral como se fosse com sangue nos olhos. Use uma campanha eleitoral como democracia, para que nós melhoremos o nosso país. Vocês estão vendo o que o Bolsonaro vem fazendo pela nação. Claro que ele tem um baita de um técnico, o Guedes, o ministro da Economia. Mas, gente, vamos parar com esse tipo de brincadeira. Porque depois não adianta ligar um advogado para mim, como tem acontecido, dizendo: ô Luiz, está sendo muito pesado, você pode ser processado. Não estou nem um pouco preocupado. O que eu falar é fato, eu tenho documentado. Então fique à vontade, se achar que eu estou incomodando alguma pessoa, é um direito de vocês, como é o nosso direito de responder, de nos defender, e o nosso direito também de falar. Então, por favor, quem estiver fazendo isso, se atente. Inclusive, agora começaram a enviar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, uma crítica que eu fiz a um outro candidato. Porque candidato só pode ser a situação, não pode ter outro. Senão vira uma confusão na cidade. Por que será, não? Qual é o interesse? Isso eu estou falando, não é o jornal, sou eu que estou falando. Nós fizemos uma frase da semana e o meu estagiário, em vez de escrever deputado Bruno Ganem, ele trocou o nome. E também o Zé Carlos, que faz parte do time dele, se é que faz. Ou se fazia ou se não faz mais. Então eu estou aqui me desculpando com o José Carlos Tonin, me desculpando com o Bruno Ganem por esse equívoco. Inclusive, eu não tinha visto. Vai ser feita uma ressalva, uma errata no meu jornal sobre isso. Então, isso que vocês estão mandando por aí, isso prova, senhores advogados que me ligaram, o quanto nós somos imparciais. Não tenho compromisso com nenhum político, não quero ter compromisso com nenhum político e vou falar a verdade. Às vezes a verdade dói. É para isso que serve a imprensa. Se eu publicar de um, o cara ficar chateado, publica do outro, o cara ficar chateado. Se vocês acharem que está muito pesado, tomem as suas providências, nós vamos nos defender. Quero também mandar um recado ao prefeito Nilson Gaspar, que com certeza essa live vai chegar nas mãos dele, ou o grupo que está assistindo, porque nesse grupo tem amigos que assistem, os inimigos, tem os fofoqueiros, tem os formadores de opinião que querem ser jornalistas sem ser, vai levar para ele. Então eu quero mandar o seguinte recado ao prefeito Nilson Gaspar. Prefeito, o senhor é um servidor público. Servidor público é para servir o público.
e não retalhar algumas pessoas. E eu estou percebendo que o senhor vem tentando calar algumas pessoas. Claro que se a pessoa exagerar, cabe ao senhor procurar o seu jurídico e tomar as devidas providências. Mas não tentem calar a imprensa. Isso conota-se preocupação, desespero. Como eu tenho dito em todas as lives, faça o trabalho correto que chegam lá. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Outra coisa, se você quiser me acionar, se o senhor quiser me acionar, pode acionar. Eu estou falando com o senhor. Agora, se for acionar, paga do seu bolso o advogado. Não usa o dinheiro público para pagar advogado, porque sou eu que estou falando. É pessoal, não contra você, mas o cargo. Então, não use dinheiro público para contratar advogados para se defender. Ok? Uma outra coisa que aconteceu essa semana, muito triste, é que eu vi algumas reuniões pelas redes sociais que estão fazendo referente a usar os evangélicos. Deixa eu ver onde está aqui. É tanto papel. Estamos usando os evangélicos para fazer campanha eleitoral. Queria pedir aos pastores, aos evangélicos, o senhor tem livre-arbítrio, mas pense bem na hora de defender esse ou aquele político. Tomara que não seja por interesse, pois não adianta reclamar que Deus não ajuda, Deus não aparece, né? Eu fiz questão de pegar um versículo da Bíblia onde diz exatamente isso. E essas fiéis que são das suas igrejas, que se atentem a esse tipo de pastor, não estou acusando esse ou aquele não, só estou vendo que vocês não devem participar como cabos eleitoreiros. Por exemplo, Marcha para Jesus em Indaiatuba está em Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Reunião com o par da nova comissão da Marcha para Jesus em Indaiatuba. Aguarde novidades, vem aí. Com o prefeito. Eu não estou entendendo isso, uma reunião do prefeito com os pastores. Tem que ficar atento com esse tipo de coisa, os fiéis estão vendo. Então eu fiz questão de anotar um versículo aqui, que consta na Santa Escritura, em 1 de Timóteo, que diz: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E no verso 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Se tem política, tem contenda. Então eu pediria aos pastores, aos fiéis dessas igrejas, que não participem dessas campanhas. O voto é secreto. Você vota em quem você quiser. Agora não participe. Fazer marcha com o atual prefeito ou com outro candidato não é bom para os olhos. Vocês, cidadãos, são inteligentes. Eu tenho encontrado também, estou quase terminando, viu? Quase terminando. Eu tenho encontrado muitas pessoas que vêm me perguntando: Aloysio, o que está acontecendo? Você está publicando tanta coisa. Eu sempre publiquei tanta coisa. Se vocês se lembrarem, na outra campanha, em 2016, eu publiquei tudo o que aconteceu. Porque a imprensa tem esse papel, tem que noticiar. É que se você noticia de um, o outro grupo fica bravo. Se você... É notícia, vou publicar sempre. São fatos. Nós nunca deixamos de publicar fatos. Por exemplo, publicamos esses dias um levantamento do UOL, da Folha UOL, que em Indaiatuba está em número 2.461. Que bom que eu publiquei isso. Cabe ao prefeito, ao grupo do prefeito, aos secretários, levantar onde está errado. A cidade não é tão perfeita, então vamos melhorar isso. Mas tem bastante coisa errada, vocês vão saber no dia a dia.
Esses grupos têm que terminar, essas panelinhas têm que terminar na nossa cidade, ok? E mais uma vez eu peço, encarecidamente, ao prefeito Nilson Gaspar, que oriente esse batalhão de profissionais que você tem na mão, para não virem criticar a imprensa. Não adianta vocês falarem do jeito de vocês, nós vamos falar a verdade com comprovação. Não partilham, distribuam, vocês que são funcionários, essas coisas que lhes pedem, para que vocês compartilhem fake news, chamando os jornais de fake news da cidade. Vai sobrar para vocês. E outra coisa, teve um caso de um comunicador da cidade que mandaram processá-lo, cabe ao judiciário decidir se houve exagero ou não, e ele, por ter recebido uma ameaça de morte. Se ele falou alguma coisa demais, vamos averiguar e o judiciário vai decidir. Mas ameaça de morte não tem cabimento, né, gente? Numa cidade tão desenvolvida como a nossa, falar esse tipo de coisa, parece que vocês querem ganhar força alguma coisa. A força não se leva a nada. Então vamos fazer um trabalho justo, honesto e limpo, até que dia 15 de novembro as urnas decidam. E mais um detalhe, como reservista do Exército, está havendo uma campanha para que o Brasil use as Forças Armadas para fiscalizar as urnas. Estou me colocando à disposição, se essa live chegar lá em cima, estou me colocando à disposição como voluntário e reservista do Exército para fazer parte dessa fiscalização, para que o nosso país cada dia mais seja valorizado e não ser reconhecido no mundo inteiro como corruptos. E logo, o corrupto está com os dias contados. Mas vamos falar no que interessa. Estamos recebendo aqui hoje duas pessoas do Judiciário, o doutor Carlos Simeonato, ex-delegado, advogado criminalista. Gostaria que você, doutor Simeonato, que prazer recebê-lo aqui, que honra, que bom te ver, um grande amigo. Que você fizesse suas considerações iniciais aí para quem está te assistindo, por favor. Boa noite, Aloysio. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Fui delegado, me aposentei há 2, 3 anos atrás, trabalhei por 28 anos na Polícia Civil. Hoje estou advogado. Eu falo isso e a minha esposa até me critica por eu falar dessa forma, porque eu entendo que o camarada, quando ele aposenta, ele tem que aposentar mesmo, né? Mas aí, por amor ao debate, a gente vai prosseguindo mais um pouco nas coisas e então eu estou advogado, por enquanto. Que legal. Prazer recebê-lo. Prazer. Estamos recebendo também o doutor Eric dos Santos, advogado, e ele é pós-graduando em solução de conflitos. Graduando em solução de conflitos. Por favor, doutor, fale com quem está te assistindo, por favor. Boa noite, doutor Carlos Simeonato. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Eu sou advogado, milito aqui em Indaiatuba, tenho uns 19 anos e atuo na área de direito empresarial. Já trabalhei em advocacia de massa, fui advogado do grupo GPA, no escritório em Campinas, e atualmente eu faço assessoria jurídica de empresas. Agradeço o convite que me foi feito para a gente poder debater um pouquinho alguns assuntos que são peculiares e que o público tem interesse. Muito bom recebê-lo. Vamos começar com as perguntas, já fazendo uma para o doutor Carlos Simeonato. Doutor, fale um pouquinho da sua carreira, como é que foi? Eu fiz uma carreira muito bonita. Isso devido a amar a minha profissão. Eu me formei em 1986 e teria tido a oportunidade de prestar N concursos, mas o único concurso que eu prestei foi para delegado de polícia, porque
Era um sonho meu, um sonho do meu pai, e eu amei minha profissão. Comecei lá em Sumaré, que antigamente era chamada de Baixada Fluminense Paulista, né? Lá eu fiz uma escola tremenda de polícia, fiquei 5, 6 anos lá, depois vim para Indaiatuba, tive a felicidade de trabalhar em Indaiatuba, né? Por 12 anos mais ou menos, e depois terminei minha carreira em Campinas, né? Que é a minha cidade de origem. E quando a pessoa faz o que ama, a coisa sai eu reputo bem feita. Eu tenho certeza que quem me conheceu aqui em Indaiatuba tem boas referências do meu trabalho, da minha pessoa, e graças a Deus adotei a cidade, fui adotado por ela, né, pela cidade. Aqui eu casei, aqui eu tenho minha filha, minha esposa Patrícia Milani, e sou muito feliz aqui. Que legal. Doutor Eric, fale um pouquinho também aí, dá uma apresentação maior na sua carreira. Eu sou egresso também da Polícia Civil, doutor Semionato, eu não sei se sabia. Eu fui escrivão de polícia no Guarujá no período da graduação, de 96 a 2000. Aí saí da polícia, e aí fui prestar ordem, passei, e acabei recebendo um convite para vir trabalhar em Indaiatuba. Advoguei para um grupo empresarial aqui da cidade por 11 anos, depois acabei saindo. E aí depois, como a gente diz, carreira solo. Aí eu abri meu escritório, depois recebi esse convite para trabalhar na advocacia de massa, em Campinas. E aí lá laborei, eu tinha a gerência da conta de um grande atacadista e varejista na área de supermercado e eletrodomésticos, que é o Grupo GPA. Fiquei lá por um ano. E hoje, também, como alternativa, a gente tem aí a mediação como forma de solucionar os conflitos, que aí é onde entra essa pós-graduação que eu estou fazendo. Porque, queira ou não queira, todos os processos eles prescindem de uma negociação. E essa mediação de conflitos abrevia a solução jurídica de vários processos. O advogado, quando ele aprender essa questão da solução de conflitos, ele vai ter um ganho muito grande de eficiência do escritório. Que interessante. Só quero comunicar a vocês que hoje nós chegamos a quase 400 de pico no último político que veio na nossa cidade. Nesse momento nós estamos com 604 pessoas ao vivo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós quebramos todos os recordes de audiência hoje. Não sei se é a minha beleza ou é a beleza de vocês, mas está aí a audiência. Estou brincando, é um assunto interessantíssimo. Parabéns, Aloysio. Eu acho que é a verdade, né? Quem busca a verdade perfeito. Sempre terá audiência. Claro, perfeito. A Val Pinto, o povo tá de olho, pode ter certeza disso. Ela mandou esse recado. Também deixar uma informação, tudo que os entrevistados disserem e o que as perguntas que chegarem não correspondem ao que o jornal pensa, tá? Claro. Como o que eu falar, eu me responsabilizo. Tem perguntas aqui meia pesada e eu vou fazer, porque a responsabilidade é quem está perguntando. Eu tenho a obrigação de falar e mostrar. Se alguém se sentir ofendido, por exemplo, o Rogério Ferrabras, quem é cristão não aceita coisa errada. Essa é a opinião dele. E ele está dizendo que o Gaspar é condenado pela justiça. Esse é o problema dele, está dizendo isso. Não corresponde à minha opinião. Tá certo? Mesmo porque eu não fico atrás dos fóruns. O que chegar aqui a gente vai estar sempre publicando. Deixou essa mensagem, está registrado, Rogério. Eduardo Silva, pergunta ao doutor Eric, como advogado, qual a visão dele ao olhar do Ministério Público em relação à Prefeitura? Se está bem ou deixa dúvidas? Essa é uma questão, o Ministério Público ele vai trabalhar sempre se houver denúncia. Então, assim, se houver um indício de que a Prefeitura fez uma má gestão, e aí, apontados indícios,
ele vai requerer a instauração do inquérito policial para a Polícia Judiciária, que é o cargo que o doutor Simeonato trabalhou, e vai mandar investigar, apurar. Pode, inclusive, o Ministério Público agir de ofício com a instauração do inquérito civil público. Né? É evidente que o Ministério Público ele não tem aí um poder de investigação tão grande. Normalmente ele delega isso à Polícia Judiciária, que é o delegado de polícia. Perfeito. Tem um outro boa noite aqui. Boa noite, Aloysio. Ótimos entrevistados. Parabéns. É o Gomes, que também é um pré-candidato a prefeito. Prazer em falar com você, Gomes. Estamos aqui à disposição. Marcelo Nicoletti, esta live promete. Aval novamente. Boa, Aloysio. O que está escrito aqui, Alisson? Que as igrejas e pupilos são templos sagrados. Púlpitos são templos sagrados. Está aí registrado, Val, o que você está dizendo. Também acho. Raquel Bernuncio está assistindo, mandou um abraço, uma boa noite. Vamos ver se tem mais alguma coisa para vocês, tá? Tem mais uma do Rogério, acho que até inverti. Ele falou... Boa noite a todos. Aloysio, uma pergunta para o nosso grande delegado, Dr. Carlos Simeonato. Lembrando que o Dr. Simeonato é um delegado aposentado, com todo o respeito ao grupo de delegados que nós temos em Indaiatuba hoje, extremamente competentes, fazendo com que a nossa cidade esteja cada vez mais segura. Parabéns aí, principalmente ao Dr. Rodrigo, né? Uhum. Que é um grande amigo. Dr. Carlos Simeonato, o que ele acha dos escândalos de corrupção na gestão pública de Indaiatuba nos últimos anos? É uma pergunta. Sim. Olha, eu entendo que a justiça está aí para ser acionada. Eu entendo que não existe nada do que aconteceu que não vem sendo processado ou investigado, né? Eu não vejo assim nenhum problema com relação à apuração e o resultado que nós teremos disso, né? O fato é que a lei está aí para ser cumprida, né? Com relação, por exemplo, à condenação que ele falou, o Rogério, com todo o respeito, Rogério, eu acho que enquanto não se julgarem os recursos, a pessoa condenada ela é tecnicamente primária ainda, né? E ela não pode ser aplicado nada além do que está na lei. Então... Mas é condenado. Quem tiver condenado em primeira instância é condenado. É condenado em primeira instância. Mas é condenado. Em primeira instância. A palavra condenado é uma palavra forte, né? Mas está escrito nos autos. Está escrito. Não resta a menor dúvida, mas todo cidadão tem direito a recorrer. É isso mesmo, doutor? Sim, a palavra condenado, ela serve como a notícia, até porque isso é fonte do Ministério Público, né? Sim. A improbidade administrativa, e aí surge uma questão que é o seguinte, a lei de improbidade administrativa surge desde a época da Lava Jato, do mensalinho, ali que foi a origem da lei. Então ela vem para quê? Para fortalecer o ente público no cumprimento do dever de não corrupção. Hoje muito se fala também entre particulares da questão do compliance. É uma coisa que está muito em moda, que é o compliance entre particulares. Eu vou contratar o jornal do Aloysio para publicar uma matéria. Pode ser que uma vez, talvez futuramente você seja indagado. Aloysio, você tem compliance? Hoje as empresas estão preocupadas nessa questão ética. Explica o que é compliance. O compliance é a forma correta, a forma ética de agir, né? Hoje, o que o público busca? Aquela pessoa ela é honesta. O agir conforme a lei, conforme o que a lei estabelece. Aí nós vamos falar em cumprimento de regras da CLT, você pagar os seus impostos em dia. Isso é compliance, né? Então a empresa ela consegue absorver. Então hoje a discussão fica permeada nisso. Isso fortalece também o Estado Democrático de Direito, até porque o gestor público ele tem que agir
conforme a demanda dos cidadãos e agindo em prol dos cidadãos. Então, quando a gente vê algum desvio de verba, um excesso de faturamento, o poder público, e aí eu falo as entidades, Ministério Público, Polícia Civil, tem que investigar e vão ser punidos, se uma vez constatado que foi o que aconteceu nesse caso de improbidade que surgiu. Eu tenho um corpo jurídico na minha empresa e nunca vi tanta denúncia como eu estou recebendo agora. Não sei o que o pessoal pensa, eu quero deixar registrado que eu não tenho compromisso com o Nilson Gaspar, com o Bruno Ganem, com o Gomes, são meus amigos, com o Ferrari, que também é candidato a prefeito, com o Gabriel da Protector, com o Ulisses Maia, que também é outro candidato a prefeito. Não tenho compromisso com nenhum. O que eu estou fazendo é um trabalho, então não estranhe. Não adianta vocês inventarem história agora, que eu tenho um compromisso com esse aquele, eu não tenho. Ah, escolheu o lado, eu vi, escolheu o lado. Eu quero a verdade. A bandeira do Brasil nós temos que honrar. Se tiver alguma coisa errada, tem que ser dito. E eu protocolei um requerimento na prefeitura há um mês, até agora eles não me responderam. Eu vou levar no Ministério Público, porque existe uma lei do livre acesso à informação, eles têm que nos informar, nem responderam. Deve ser essas picuinhas dessas pessoas, ai, magoei, ai, não sei o quê. Mas acho que nós estamos brincando. Também acho que o Nilson Gaspar não está brincando com a gestão dele, é uma coisa muito séria, não é? Mas nós também aqui no jornal, eu estou dizendo o Nilson Gaspar porque ele que é o prefeito. Lógico. E eu que sou dono do meu jornal. Então eu sou responsável pelo que acontecer, ele é responsável por tudo que acontecer. O que você acha dessa não? Perguntar para os dois. Deles não terem respondido esse protocolo nosso. Inclusive tem mais 5 para protocolar. Tem obrigação de responder, não é isso, doutor? Inclusive tem prazo, né? Se a prefeitura ela não adota a questão da informação, do acesso à informação, você tem 2 vias. Poderia ajuizar, inclusive, uma ação mandamental, que aí vai determinar que o juiz vai determinar que a prefeitura preste a informação. Essa seria uma saída. Tá. E a outra saída seria acionar o Ministério Público, que evidentemente vai tomar as medidas cabíveis, oficiar a prefeitura para saber o que está acontecendo em relação ao protocolo. Não vou querer aqui defender a prefeitura, mas assim, até por conta da pandemia, alguns serviços estão atrasados. Não sei se é isso. Não, a campanha não está atrasada. Está todo mundo na rua. Desculpe, esse argumento, me perdoe. Não é. Para mim não interessa. Desculpe. Não, imagina. Mas essa história de não deu para fazer alguma coisa, tem batalhão de gente em cada departamento. Eu nunca vi tanta gente na imprensa da prefeitura como tem esse ano. Parece um aquário. Não cabe mais ninguém lá dentro. Sabe aquele monte de peixe no vidro? E a chefe que eles têm? Eu que estou falando, hein? E você, doutor, essa não resposta, é isso mesmo? Como bem disse o doutor, todo servidor público, né, o administrador público, ele tem um prazo legal para responder às indagações, né, formais. Se esse prazo não é cumprido, cabe medida judicial. Cabe a medida judicial. Perfeito. Eu acho que a administração, quando ela trabalha corretamente, ela deve responder dentro do prazo e doa quem doer, né? Infelizmente, às vezes, a resposta é aquele chamado tiro no pé, né? Que pode ser o que está acontecendo, não sei qual é o motivo do requerimento, Tá. eu desconheço o fato, mas é o famoso tiro no pé. Às vezes eu dou a resposta e estou me machucando. Aloysio, até aproveitando esse gancho que o doutor falou, e aí eu vou como um exemplo. Vamos pontuar uma Exemplo é um questão. lindo nome, vê exemplo. A questão de fornecimento de medicamento. A gente sabe que a população precisa disso. Sim. Então ela vai com o receituário médico, ela vai na farmácia popular e vai fazer o protocolo. Existe um prazo para atender aquele fornecimento de medicamento. E às vezes o ente estatal, que é a prefeitura, vai falar, olha, eu não vou fornecer porque a medicação não está no rol. Qual que é a obrigação da pessoa que está em tratamento fazer? Acionar um advogado, a OAB, que vai tutelar um medicamento.
seria a mesma coisa em relação ao acesso à informação. Você quer a informação, tem direito à informação. Não forneceu? Ação judicial. Inclusive, o jornal Indaiatuba News deu uma notícia sobre o superfaturamento em medicações e simplesmente o esquadrão dessa gestão, que é respeitosa pelo jornal, a cidade está boa, pode ser bem melhor e vamos clarear o que está meio obscuro. Simplesmente chamaram a notícia deles de fake news e a resposta da prefeitura em verdade. Isso é palhaçada, é brincadeira, tem que achar quem fez isso. Quer dizer, eles não aceitam a notícia, mas a resposta é com fake news. E chamam aquele candidato, aquele outro candidato de fake news. Vai ter que pôr um detector de mentira daqui uns dias, para saber quem está falando a verdade ou não. Só para dar uns boa noites aqui, Ana Dirce Mariano, boa noite, senhora Luiz e convidados. Ana Lúcia, boa noite a todos. Verinha Góes. Verinha, vou registrar a sua exclamação. Na minha opinião, Indaiatuba é a estação do STF, Brasília. A sua opinião está registrada. Valdineide Chá, boa noite. Valneide Guarujá. Minha mãe. Puxa vida, que honra, que honra. Então aqui seu filho extremamente competente, senhora Valdineide, né? Valneide. Valneide. Um prazer que a senhora esteja nos acompanhando, viu? Acompanhe sempre, toda quarta tem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O Edilson Noge, é o cachorrão esse aqui. Boa noite a Luiz e convidados, que seja uma noite abençoada a todos. Edilson é evangélico, um craque do nosso time, ele sempre fala que eu critico ele. Edilson, leva essa mensagem que eu deixei hoje lá para a tua igreja. Não deixa participar de campanha eleitoral, não. Por que participar? Qual é o interesse? Eduardo Silva, boa noite. Gostaria, Luiz, que o doutor Carlos tivesse uma opinião da prisão em segunda instância. Eu tenho uma opinião formada, tranquilo. Na minha opinião, deveria prender em primeira instância. Prender em primeira. Como em alguns países, né? Mas a segunda instância é bastante razoável. Agora, mais do que isso, né? Até porque o recurso já em terceira instância já não se analisa mais mérito da sentença. Então, eu acho um absurdo, um absurdo. Fizeram aí, o STF fez esse julgamento aí, assodado da última vez aí, claramente para soltar o Lula, né? Infelizmente, eu acho que sou totalmente favorável à segunda instância, prisão em segunda instância. Tem que moralizar, né? Se você quer uma justiça séria, se você quer uma justiça que realmente faça justiça, né? Porque essa coisa de ir com recurso até as últimas instâncias aí, a maioria acaba em impunidade. Dizem que você tem que educar seu filho para que ele cresça um grande homem, né? Já que o adulto já está formado, não dá para mudar muito, né? A não ser com a experiência, as pancadas da vida. Vamos começar com a nossa cidade aqui do interior, moralizando, acabando com qualquer vestígio de corrupção. Olha que interessante. Nossa cidade, segundo as informações que vêm dessa gestão, é em primeiro lugar em tudo. Vamos ser primeiro lugar em zero corrupção? Vamos pensar nisso? Por favor, analise. E a sua opinião, doutor, de prisão em segunda instância? O doutor Carlos Semionato tem uma experiência muito mais vasta na polícia, e aí ele combatia o crime na ponta ali, né? Porque os flagrantes eram realizados por ele, as prisões de flagrante eram feitas, a representação criminal de eventual crime. Eu sou da mesma opinião, só que em segunda instância, porque às vezes a primeira é um pouco complicado, porque pode ter o erro do judiciário, uma prisão assodada, às vezes o fato não foi aquele. Então, eu não tenho muita experiência na questão da área criminal, até porque eu não lido com essa área mais. Mas a sua opinião, a minha opinião é assim, tem que prender. Eu acho que a segunda instância é razoável. A partir da segunda instância, saiu o acórdão, decreta-se a prisão. Até porque, como o próprio Dr. Carlos Semionato falou, as instâncias superiores, que é STJ e STF,
você não analisa o mérito da questão, mas apenas o erro de aplicação de determinado dispositivo legal. A exemplo, o juiz não seguiu a regra do CPP em relação à análise da prova. Ele está contrariando aquele artigo específico, mas não o fato. Entendi. Perfeito. Vai preparando a equipe técnica, aqueles comerciais, tá? Rodrigo, Alisson, que eu vou fazer mais 2 perguntas, tem alguma coisa que eu vou ler aqui, aí a gente já põe no ar. Se vocês quiserem ir tomando uma aguinha, viu? Vai puxando aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que mandou boa noite. Não, obrigado. Edilson Nobre. Já falamos da prisão em segunda instância. O Marcelo Nicoletti, excelentes profissionais. Está elogiando vocês. A Eliana Belo Silva. Vanderlei Scarton, dando uma boa noite a todos. Boa noite. O Marcelo Nicoletti, imprensa livre. Interessante a imprensa ser livre, sim. Claro que está uma contraditória de algumas imprensas, né? Cabe ao judiciário resolver se a imprensa está errada ou está certa. Lógico. Não é? E lembrando que eu não estou afirmando que tem corrupção. Eu estou recebendo denúncias e estamos investigando. Até onde a gente pode ir, nós estamos investigando. Até onde eu posso publicar, eu vou publicar. Ligou uma outra pessoa para mim e falou, nossa, você está tendencioso a fazer enquete sobre tal candidato. Não. Quando eu coloco o nome do prefeito, porque ele é o prefeito. Não posso colocar o nome de outro candidato, não é prefeito. E enquete não sou eu que voto. Tenho evitado até eu votar. Então vai reclamar com quem votou. Inclusive tem uma outra enquete em andamento. E nós vamos publicar também o resultado dela. Está pronto amanhã às 14 horas. Mais uma novidade para a cidade aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Lena Brunetti. Paulo Bruiani. Paulo Bruiani é do Exército. Meu amigo que eu conheci, nós estávamos recebendo um prêmio em São Paulo. Subtenente, candidato a vereador. E parece que o capitão é candidato a prefeito. Paulo, um grande abraço e logo você vai estar aqui comigo. É que durante a campanha não pode chamar aí os pré-candidatos. Mas vai ser um prazer estar aqui com você. Vitor Hugo, Caroline Ferrabras, Patrícia Milani e a Val mandando um boa noite. Quer dizer, esse boa noite já chegou faz tempo, mas só agora que estou conseguindo ler. Ah, Valneide Clovis, da França, disse, eu sou a mãe do Dr. Eric. Está aqui, registrado, senhora. A Eliane Bertipaglia, boa noite a todos. Marcelo Nicoletti, Toninho Carneiro, Verinha Góes, dando boa noite. Eu estou lendo a pergunta primeiro e depois o boa noite, né? Davi Fidelis, é isso, Alisson? Está dizendo que está assistindo. O Gomes pediu para não errar o nome dele. Também ele foi por o nome de Joeli. Joeli Gomes, parece um S, Sueli. Ô Gomes, hoje eu não errei. Um grande abraço para você. Boa campanha aí. O Alexandre Lopes, parabéns para o Exército Brasileiro, que vai fiscalizar as urnas e os votos do povo. Indaiatuba precisa dessa fiscalização e uma cidade melhor. Vamos brigar por essa causa. Estamos com um pico agora de 612 pessoas. É isso, Alisson? 612 pessoas. Eu não vi nenhum político que tem todo aquele batalhão lá que ele manda entrar, dar essa audiência, sinceramente. Falei a nossa beleza, Simeonato. Quero agradecer aqui a presença de algumas pessoas que estão aqui conosco hoje, né? A Patrícia Milani, que honra recebê-la, é pré-candidata pelo PRTB, esposa do Dr. Carlos Simeonato. Isso prova que ela não deixa ele andar sozinho pelas ruas. É a beleza. É a beleza. O Renato veio aqui também hoje. Que prazer receber você, a sua mãezinha. Como é o nome dela, Renato? Ivânia. Dona Ivânia, que honra recebê-los aqui. O nosso veículo vai estar sempre à sua disposição, não é? E vamos aprendendo um com o outro, não é, Renato? Fazendo muita polêmica. Com polêmica ou não, mas nós vamos aprendendo, né? Diz que só aprende quando apanha. O Lucas Bertipaglia, doutor, o senhor ainda tem vontade de prender ladrão? Ah, mas não resta a menor dúvida. Isso tá no sangue, né? Não passa. Às vezes a gente sonha que eu estou na polícia, sonho com o meu pai trabalhando junto comigo. É uma coisa impressionante. É até uma dificuldade que eu tenho na advocacia, né?
porque eu não pego tudo que aparece. Tem coisa que eu não faço, né? E por isso que eu digo até que eu estou advogado, porque é uma coisa que vem no meu sangue, vem na minha... e eu não gosto de bandido, não convivo com bandido. Olha, ainda bem que se não é mais delegado, vai ter uns par dele até dia 15 aí. Mas vamos lá. A Regina Fertes, doutor Eric, parabéns. É Fertes? Fuentes. Fuentes. Regina Fuentes. Desculpe, Regina. Regina Fuentes. Parabéns a você, ela está mandando. O Gomes, quer que eu fale seu nome, né, Gomes? Vou falar a vida inteira, suas esfias são maravilhosas. Parabéns, recorde de audiência. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês. A Val está dizendo que ela gostaria muito, verdade, fiscalização nas urnas pelas Forças Armadas, pelas forças corretas. O Lucas Bertipaga, estamos aqui assistindo eu, o Edivaldo, a Eliana, parabéns pelos convidados. Obrigado, Lucas. Um abraço a grande todos. Menino, né? Grande menino. Um abraço a todos aí, Edivaldo, Eliana, o Lucas. O Cláudio Diogo mandou um abraço para o doutor Carlos Simeonato. Claudião, grande amigo, grande parceiro. Grande menino também esse cara aí, né? E dizendo que a prefeitura tem grandes profissionais. Tem uns profissionais que vieram aqui para uma entrevista, doutor Eric. Renatão, o Marquinho, do esporte. E vou dizer outra coisa, hein? E sou eu que estou dizendo, hein? Se é processar, processo não é o jornal, não. Esse Marquinho, esses caras, Landão, tem grandes profissionais lá dentro. Se não for eleito o atual prefeito, por favor, quem ganhar, que todos têm chance, não abriu a última urna ainda, não deixe esses caras fora. São caras honestíssimos. Verdade. Tem grandes secretários, Furlan, Renatão, não estou lembrando o nome de todo mundo, tem um secretariado aí também ruim de sangue, ruim de conduta, principalmente quem trabalha na imprensa. Mas cabe ao prefeito decidir o que ele quer para ele, né? Mandaram uma frase aqui para mim, achei tão interessante, eu quero dizer ela a vocês. Aplaudir político por fazer uma obra com dinheiro público é o mesmo que aplaudir caixa eletrônico por entregar o teu próprio dinheiro. Olha, Indaiatuba é uma cidade tão desenvolvida, vamos raciocinar nisso aqui e tomar cuidado com o que tem por aí? Vamos lá para mais uma perguntinha, que a gente só respondeu a pergunta dos outros até agora, né? Doutor Eric, vamos falar um pouquinho de agressão física contra a mulher? Vamos. Você é especialista nessa área, né? Conflito de pessoal. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Por conta do estudo da pós-graduação, a gente acaba verificando todos os conflitos, né? E a violência contra a mulher é um deles. A Lei Maria da Penha vem para poder dar um suporte maior às mulheres. Então, ela prevê sanções mais severas, medidas acautelatórias em favor da mulher, quando a mulher é vítima de violência física, violência moral, psicológica, financeira, né? E aí ela pode se usar da delegacia especializada, que é a Delegacia da Mulher, a DDM, como comumente é chamada, para poder fazer um boletim de ocorrência, registrar na ocorrência dessa violência doméstica. Okay. Tenho conhecimento, até como estudo, de que agora nessa pandemia aumentou em 30% os casos de violência contra a mulher. Aqui na cidade. Pandemia? Na pandemia. Você sabe que eu tenho um amigo, não estou brincando com a situação, isso é muito sério. Esse dele estava desabafando para ele, apanhou tanto da mulher dele. É até meio sátiro, né? Mas cabe alguma coisa também quando você apanha da mulher? Cabe, o inverso. A lei da Maria da Penha também proporciona ao homem, se ele é agredido, a mesma tutela Olha aí, de direitos. você que apanhou dela, mas você deve ter aprontado alguma coisa. Não foi à toa. Doutor Simeonato, você é filiado a algum partido político e está apoiando alguém?
nesse momento? Sim. Nós somos filiados ao PRTB, que é o partido do General Mourão. A minha filiação foi a convite do Edivaldo Bertipaga, meu grande amigo, e achei muito bacana o projeto, todo o projeto desenvolvido até agora, e estamos apoiando o Bruno Ganem por essa fusão que nós acabamos fazendo, né? Mas eu queria deixar muito claro que nós não somos inimigos de ninguém. O que precisa acabar em Indaiatuba é essa coisa, sabe? Esse Zé Povinho, esse tal dos comissionados, que eles não se colocam na condição de servidor público, né? Então, eles começam a ameaçar, fazer esse tipo de coisa, que é o assunto hoje, a pauta, uma das pautas aqui, né? Fazer esse tipo de coisa. E nós passamos de 20 anos do século XXI, né? Em plena democracia, quer dizer, viu? O processo eleitoral é um processo democrático. Ninguém é inimigo de ninguém, não precisa fazer nada disso. Ninguém é dono da cadeira, ninguém eu sou vereador, eu quero ser vereador eternamente. Você está disputando eleições, perdeu. Sabe? O bom, como você falou agora há pouco, de ótimos servidores, de ótimos funcionários, né? Mesmo os efetivos, os temporários, né? Quem é bom fica. Quem é bom fica no serviço público. Então ele não tem que se preocupar, o meu prefeito vai perder, eu vou perder meu emprego. Agora, esses maus servidores, que são os chamados apadrinhados, né? Esses não sim, são todos também os apadrinhados, tem muita gente boa. E são esses maus servidores que ficam fazendo esse tipo de coisa, ameaça, brigando, fazendo ofensas na rede social. Né? Isso é ruim para o prefeito. Isso é ridículo. Porque ele que é o responsável pela caneta, sobrecai sobre ele. Isso é horrível. Isso é ridículo. Sabe, eu acho que quem tem competência se estabelece. Quem é competente se estabelece. Ele não precisa entrar nessa vibe de querer ameaçar, praticar crime. A gente tem notícia aí de candidatos a vereadores que estão intimidando pessoas, comerciantes, para fazer reuniões, que tiram foto na marra para futura propaganda. Você sabe que... Esse tipo de coisa, sabe, gente, quem está fazendo isso passou, acabou, não existe mais. Mas a população está vendo. Sem dúvida. Não vote no candidato desses caras. O grande julgamento é no dia 15 de novembro, é nas urnas. Pode ter certeza, quem está fazendo esse tipo de coisa não vai fazer sucesso. Não vai. Com certeza. Façam uma campanha limpa. Não, e outra uma coisa. Campanha limpa. A imprensa, ela está aí para trazer a notícia. E quando a imprensa erra, ela é obrigada a te dar o direito de resposta. Então, se você se sentiu ofendido, procure a imprensa, a própria imprensa, e se você não for atendido, o judiciário, para ter o seu direito de resposta. Precisa acabar com essa briga rasteira. Um servidor me ligou dizendo que eu estava tendencioso, como eles disse, né? Não, o meu voto é secreto, eu sei para quem eu vou votar. E garanto que eu mudei meu voto. Pelo que eu também vendo. mudei. Eu mudei eu meu também voto. mudei. Aliás, eu mudei de lado. Eu sou amigo do Gaspar, trabalhei junto com o Gaspar, não tenho nada absolutamente contra a figura do Gaspar, a pessoa do Gaspar. Pessoa boa. Não tenho nada. Eu, não concordando com algumas coisas da administração Gaspar, resolvi apoiar e participar do processo eleitoral por uma outra equipe. Mas eu não sou inimigo de ninguém, não quero ser inimigo de ninguém.
Perfeito. Eu tenho 86 funcionários. Eu quero saber o que todos fazem. Eu quero saber o que acontece aqui dentro. E nem sempre dá para saber. Então tá aí um conselho, você acabou de deixar um conselho no ar. Às vezes nem ele mesmo, o prefeito Nilson Gaspar, sabe de muita coisa. Por favor, se intere mais que vai ter uma surpresaiada aí para você. É duro falar isso, mas é um conselho. Sou mais velho que ele, inclusive. A gente tem uma experiência que pode ajudar, sabe por quê? Porque eu quero o bem da cidade. Exatamente. Não sou candidato a nada, nunca fui. Não sei nem se eu estou filiado a alguém, se alguém me fez assinar alguma, nem me lembro. Mas eu quero o bem de Indaiatuba. Exatamente. Meus filhos estão aqui, pretendo que os meus netos também cresçam, porque a cidade é muito boa, mas o que tiver errado nós vamos publicando. Gi Moreira, Ivânia Santana, Fabiana Paixão e Rose Fiesta. Dê uma boa noite a todos. Fabiana Paixão é minha esposa, um beijo para você. Puxa vida. E deixou você vir sozinho. Ela está cuidando das crianças, eu tenho gêmeos. Estou brincando. Vou registrar aqui mais uma fala do Rogério, eu acho que ele está interagindo. Está aberto o Facebook, ele tem o direito de falar, a responsabilidade não é do jornal. Aonde há fumaça, há fogo. Condenado é condenado. Pelo menos meu pai me ensinou isso. Bacana, Rogério. Bacana. Dizem que político só tem porta de entrada. Não acho que tem gente boa lá dentro ainda. Tem grandes vereadores na nossa cidade. Carlinhos, tem grandes vereadores. Tem. Pessoas honestíssimas. E sempre alguns sujam, como tem imprensa boa também. Né? O pessoal fala que nós fazemos fake news aqui, não está vendo o que o outro lá está fazendo. Que é sobrinho do fotógrafo das estrelas da prefeitura. O dono lá. Está muito estranho isso. Mas vamos lá. Não adianta... ele diz uma coisa muito interessante aqui. Não adianta ser contra o Lula no Brasil e a favor de condenados em Indaiatuba. Ele está dizendo, muda Indaiatuba, muda de verdade. Não sei se é o slogan dele. Não é a propaganda, é dele aí. O problema é dele. O Cláudio Diogo mandou um abração para todos aqui. Tá? Já tinha mandado para o doutor. O Marcelo Nicoletti. Aloysio é imparcial. Obrigado. Eu nem contratei você para fazer isso. Tem um governo aí que manda os funcionários falar um monte de coisa. Eu nem te contratei para falar isso. O Vanderlei Scarton, nós temos compromisso com o Indaiatuba, uma afirmação dele. Tá? Precisa acompanhar as urnas, saída da contagem final. A Val insiste em dizer que o Exército Brasileiro precisa acompanhar as urnas desde a saída até a contagem final. Estamos fazendo uma pressão lá em cima. E o Mourão, ele é o vice-presidente, ele é o general 5 estrelas. Sim. Sorte que ele não é o presidente. Quem conhece, eu conheci o coronel Heleno, que hoje é general, pessoalmente. Sorte que ele não é o presidente. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar em cima disso justamente pelo que... Pode até ser que não aconteça nada, mas vamos precaver? Vamos prevenir? Juiz eleitoral, vamos precaver esse tipo de assunto? Aliás, nós não precisaríamos nada disso, né? Desde que tivessem cumprido a lei e usado o voto impresso, né? Infelizmente, o STF parece que decidiu que o voto impresso é antidemocrático, né? Só no Brasil, né? No mundo inteiro o voto é impresso, né? Só no Brasil que há um entendimento do judiciário nesse sentido. Cabe a todos os candidatos a prefeito e os presidentes dos partidos verificarem isso. A eleição passada, em 2016, teve um pane nas urnas aqui. Fiquei preocupado com isso, não estou afirmando nada, mas fiquei preocupado. Entendeu? Sim. Deve-se evitar isso. A Mara Kinoshita, doutor Eric, o senhor não acha que os gestores públicos hoje não vêm respeitando o cidadão e o próprio judiciário? Porque eu acho que o cara... Posso só colocar uma opinião jornalisticamente? Estou parecendo um Faustão, né? Falo mais que os convidados. Que não é muito atrevimento quando todo mundo sabe. O judiciário tenta investigar porque ninguém tem peito de ir lá e mostrar, fazer essas denúncias.
Você não acha que o próprio judiciário, vocês que são advogados, não deve ser um pouco mais ativo? Não estou criticando o judiciário, eu sei que não é fácil. Aloysio, é que aí toda denúncia ela tem que ser apurada para que não se cometam injustiças. E aí existe uma condição estabelecida na Constituição que é o contraditório e ampla defesa. São princípios que devem ser respeitados. Então, é evidente que às vezes tem uma morosidade. E aí, voltando à pergunta da doutora Kinoshita, em relação aos gestores, essa má reputação, má educação, eu acho que cabe uma representação ao superior dele. Se o cidadão está lá num órgão público para ser atendido e é desrespeitado, eu acho que cabe denunciar quem atendeu mal. E aí, se for na gestão do departamento XYZ, essa informação chegar no chefe do departamento para que haja apuração e o cidadão tem que ser bem tratado, até porque eles são servidores, eles devem servir ao público e servir bem, porque eles são pagos para isso. Pois é. Mas nesse momento a causa própria deles é a campanha. Estão recebendo, e deixar bem claro também que o máximo que acontece com os meus impostos, ninguém pode falar um nada da minha empresa. Às vezes eu parcelo. Eu não devo nada para a Receita Federal, nem para a Prefeitura, nada. Quando eu não tenho condições de tudo, eu parcelo. Então isso prova que esses servidores que estão falando besteira, que não sabem o que estão fazendo, são pagos por nós. Então o prefeito é um funcionário da cidade. Eu ia pedir a sua opinião. Eu trabalhei 28 anos na polícia e na polícia a gente chefia, né? O delegado, na unidade onde ele está, ele é o chefe. Em todos os lugares por onde eu passei, eu procurei chamar os meus funcionários e eu costumava dizer uma coisa muito simples. Você já viu na empresa privada o camarada fazer um desaforo, dar um chá de banco no patrão? O que acontece com ele? Demissão. É demitido. É demitido, né? Então você não tem o direito de fazer isso, né? De tratar mal, atender mal, dar chá de banco, enfim, com relação ao cidadão. Porque o cidadão é quem te paga o teu salário. Indiretamente ele é o teu patrão. Como é que você vai maltratar o teu patrão? Né? E se você está fazendo esse tipo de coisa, você não serve para ser um servidor público, mesmo que seja temporário. Porque esse pessoal, esses comissionados, eles não entendem que eles são servidores públicos temporários. Eu não estou generalizando, eu estou falando alguns. Né? Eles são temporários, eles são que nem os outros. A única diferença é que eles são temporários. Mas a fonte do salário deles é a mesma. Pois é. Seja um bom funcionário que, com certeza, se trocar o prefeito, vai ficar com a pessoa, um grande profissional, não esse fuxiqueiro, fofoqueiro. E mais um detalhe, né? Aproveitando, um dos motivos pelo qual a gente optou por mudar de equipe e acreditar no projeto do Bruno, do Edivaldo, essa coisa da escolha técnica, né? Hoje a gente tem aí comissionado na prefeitura. Eu não sou contra o comissionado, não, muito pelo contrário, eu acho que é saudável esse sistema misto, né? É bastante saudável até. O prefeito precisa ter gente de confiança, gente que dele em determinados locais. Com habilidade técnica para determinada Mas o importante é a habilidade técnica. Porque hoje o que se vê é a mesma coisa você mandar o açougueiro fabricar pão. O que se vê na prefeitura é isso. Isso está errado. E espero que dentro do nosso projeto a gente corrija esse tipo de coisa caso vençamos as eleições. Ok. Né? Ok. Quero também, não é só de coisa errada que nós falamos coisa certa também. Quero agradecer ao prefeito Nilson Gaspar,
por ter atendido as meninas da UPAR e das outras entidades. Claro que precisou elas virem aqui na minha empresa, numa live, falar tudo o que elas falaram, para depois ele chamar lá na outra semana. Mas está registrado aqui o agradecimento a você por ter atendê-las. Alguém te passou, você assistiu a minha live e eu clamei para que você atendesse elas. Muito obrigado por atendê-las. Mas podia ter sido feito diferente, de livre e espontânea vontade. Não pensar só na política. E o que eu falar sou eu que estou falando, tá? O prefeito atende quem ele quer. Ele atende quem ele quer, a hora que ele quer. Isso não existe. Prefeito, você é um funcionário público, é um servidor público. Pense nisso. A cidade está vendo tudo. Eu vou dar uma adiantada que já deu 1h10 de live. Nem parece. Daqui 5 minutos, Alisson, nós vamos encerrar. Queria que você colocasse no ar agora. Antes de você colocar, eu vou só fazer um agradecimento. Algumas dessas empresas que eu falar agora, você colocou a Sonhare no... Não deu tempo? Tá. Eu quero agradecer a Rot Flowers, que detém a marca Paper Blend Vitinutri, do Edivaldo da Eliana Bertipaglia, a Sorridentes, a Imperial Calhas e Coifas, o Grupo Atento, a Rede Bom Lugar, por acreditar na gente. Essas empresas que não estão com o vídeo ainda, semana que vem já vai entrar o vídeo, e agradecer o João da Sonhare, que estamos lá conversando, quem sabe ele vem como cliente nosso também aí nas lives, que tem feito grande sucesso. Então coloca no ar aí as propagandas digitais, por favor, enquanto o pessoal toma uma água. Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. Voltou. Deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas. A Val, mais uma vez, está registrado, Val. Nossa Câmara de Vereadores precisa ser renovada com mentes novas que propiciem inovação nas políticas públicas. Está registrado o seu pedido, que todo mundo ouça aqui. A Roseli Alves Faria gostaria de saber como o candidato para prefeito consegue o telefone da pessoa que ele sequer conhece. Tem alguma forma? Falam-se muito em compra de dados, né? Hoje em dia você faz cadastro e aí acaba... Isso é corriqueiro, né? Olha, até o doutor Semionato pode falar como delegado de polícia, porque a venda de dados era comum, né? Tipo, CD, vendiam-se CDs na Praça da Sé. Isso é quebra de sigilo, é crime, mas, infelizmente, realmente houve uma época que estavam vendendo CDs aí com dados, enfim. Mas precisa ver também, hoje as pessoas escancaram sua vida na rede social, né? Sim. Coloca o telefone lá, fica fácil de descobrir, né? O robozinho vai lá e consegue descobrir. Tá. No próprio Instagram, o telefone. Facebook. Tá. Às vezes a própria pessoa coloca esse telefone. Se estiver disponível lá, pode acontecer Sim. isso. Roseli, não sei porque você está falando isso, deve ter seus motivos. Sugiro ao seu candidato que, se acha que o outro lá está comprando, que o seu também compre, então. Liga todo mundo. Não sei se a pessoa vai atender, mas que liga todo mundo. Só uma sugestão, né? Deixa eu ver aqui. Se não me engano, nas operadoras telefônicas tem um número que você liga lá e pede o número. Tem. Se você não quer que dê o seu número, você tem que bloquear, me parece. Você faz a restrição na própria operadora. Na própria operadora, que você não quer que ninguém dê seu número. Senão eu tenho o seu nome completo, eu ligo lá e pego o seu número. Eu vou dar uma adiantada. Como eu disse, nos próximos 5 minutos a gente aceita ainda perguntas, para a gente encerrar no máximo com 90 minutos de live. A Piúça Silva, esposa do professor Luiz Carlos, mandou um boa noite, que é outra excelente pessoa, esse cara, né? Família maravilhosa. A Edna Rabeiro está assistindo. A Val Pinto, mais uma vez, disse que lugar de bandido é na cadeia, pagando pelos seus atos ilícitos, também concordo, né?
mas é a opinião dela. Ela está dizendo que no Campo Bonito temos um sério problema de candidatos que cobram para ser favorecer a população pelo projeto habitacional, que é do governo federal. Um absurdo isso. Está registrado, Val. Estou tentando responder tudo o que todo mundo pede. E está me dizendo aqui. Tem uma aqui para você, doutor Carlos. O indivíduo só poderá ser condenado após o trânsito em julgado? O senhor não acha? É isso que ela quis dizer? O trânsito em julgado. O senhor não acha? O indivíduo só poderá ser condenado após o trânsito em julgado? O trânsito em julgado ele vem pós-condenação, né? É isso? Se eu entendi bem a pergunta, é assim, hoje, pela decisão que teve do Supremo, já é considerado uma condenação em segunda instância a eventual pena que ele tenha que cumprir. Fica mitigada essa questão do trânsito em julgado. Então, assim, mas a pessoa foi condenada em segunda instância, ela já pode cumprir a pena. Porque daí esse entendimento hoje, que a gente chama de entendimento mitigado, que é o quê? Ela foi condenada em segunda instância. Não transitou em julgado ainda, porque ele fez o recurso especial para o STF ou para o Superior Tribunal de Justiça. Mas é considerado condenado. Só não transitou em julgado porque ele está discutindo uma matéria de cunho especial. Tá. Mesmo porque... Se é que eu entendi, tá? Pode ser que eu não entendi bem a letra. Mesmo porque, quando a imprensa noticia isso, não é culpa nossa, não foi culpa nossa. Fomos nós que mexemos em alguma coisa, não fomos nós que fomos processados. A imprensa está noticiando um fato. Exatamente. Ao condenado, a pessoa acusada, ela está usando do exercício de defesa e vai recorrer. Pode ser que em segunda instância mude? Pode. Mas, a princípio, não é incorreto falar que a pessoa foi condenada, até porque existe uma sentença de um juiz, autoridade, no caso, que condenou a pessoa. Que condenou. Então, se alguém tiver que processar a nossa empresa por estar publicando fatos, fique à vontade. Não vou nem atender quem me ligar. Ana diz parabéns pela excelente imprensa ética, com esses ótimos profissionais. Jorge Isabel, Rose Fiesta, Aldrey Santos, deram boa noite. Minha irmã. Aldrey Santos, minha irmã. Aldrey Santos mandou um boa noite. Deve ter mandado faz tempo. Tem uma pergunta do Edivaldo Bertipagli para você, doutor Simeonato. Doutor Simeonato, boa noite. Indaiatuba sempre teve problemas de intimidação aos servidores. Como podemos resolver isso? Intimidação de servidores? Teve problemas de intimidação aos servidores. Ah, sim. Como podemos resolver isso? Eu acho que a prefeitura ela tem que ter uma corregedoria forte, né? E para que o servidor se sinta seguro, né? De procurar o amparo da corregedoria ou do jurídico da prefeitura, né? E recorrer à polícia, porque existem os tipos penais, né, que cada caso é um caso. O que o servidor não pode é ficar acuado e não tomar providência nenhuma, ficar quieto, né? Eu vou até completar o que o Dr. Carlos está falando, que é a questão do constrangimento, né? O funcionário, ele está ali, ele é constrangido. O próprio ente estatal, ele tem que criar mecanismo para justamente coibir essa questão. Então, é a corregedoria. Isso é a questão do compliance, o agir conforme. Tá. Então, é criar sistemas dentro do próprio ente público para poder monitorar isso. Perfeito. Olha que assunto interessante estão hoje ouvindo aqui. Não vai dar tempo de responder todo mundo. Tem alguma pergunta aqui que é interessante vocês responderem. Nós só temos mais 10 minutos. Eu vou resumir. A Carla Correia mandou uma ótima entrevista. Se alguma coisa que vocês me perguntaram, principalmente quem mandou bastante pergunta, eu não disser, não é por preocupação com nada, porque é responsabilidade de vocês, porque não dá tempo. Luciane Coliona, parabéns pela entrevista. O Edivaldo Bertipaglia, uma afirmação: esses dois doutores deveriam estar no Poder Executivo, contribuindo com nossa cidade. 2 homens do bem. Olha que legal. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Edivaldo. Um grande Seria abraço. tão interessante ter gente do bem, né? Porque às vezes tem grandes profissionais lá que a gente não conhece, mas acha que eles são do mal. Exatamente. A Rose Fies, parabéns pela ótima live. Se ficar alguma pergunta específica para mim ou para o doutor, a gente Tá. pode responder depois. Se você puder me repassar, Tá. depois eu respondo por e-mail. Só vamos agilizar na resposta, quer ver? A Eliana Bertpag, doutor Eric, o que o senhor acha dos funcionários públicos que estão sendo dispensados e humilhados e ainda estão descontando o período em casa da pandemia, portanto, saem devendo para a prefeitura? O que ela quiser aqui é que a prefeitura manteve algumas pessoas afastadas. E por essa pessoa ter opção, eu vi esse caso, chegou até mim essa denúncia, por essa pessoa, ela foi demitida por ela ter uma outra opinião política. Quer dizer, a pessoa que está lá dentro tem que votar no cara. Mas ela não consegue ser falsa, né? Acho pelo jeito. Como eu trabalho Ela foi na área... demitida e ela estão descontando todos os valores que ela teve lá, como ela ficou afastada. Como é que ela procede para isso? Eu entendo que caberia aí procurar o judiciário para tratar essa mazela trabalhista, porque ela, como comissionada, ela teria direito. E se ela provar essa condição, esse fato, o juiz provavelmente pode reverter o caso. O Edivaldo Bertpagler. Boa noite, doutor Eric. O que o senhor pensa sobre ameaças em período eleitoral? Então, isso é uma questão muito grave. Nós vivemos, como já falamos, no Estado Democrático de Direito. A autoridade judiciária vai apurar o fato. Ok. Cristiane Flores. Tem uma pergunta. Como ela não mandou nenhuma, tem uma pergunta. Diante do atual quadro político que temos, com vários nomes se registrando como candidatos, o convidado acha que é interessante que exista uma mobilização da população, das pessoas mais instruídas, que seja estudado a vida progressiva de cada um e que seja feita a impugnação dessas candidaturas dentro do tempo estipulado pela Justiça Eleitoral? Eu acho que ela quis dizer vida pregressa. 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 Eu falei progresso, perdão. Os candidatos, bem por isso, tem todo um processo de inscrição, né? Toda essa investigação ela é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, no caso, né? A pessoa faz o cadastro através do partido, esse cadastro é passado para o tribunal, é feita a convenção do partido e depois o tribunal irá homologar esse resultado da convenção. Perfeito. Essa homologação, acho que dentro desse processo, em dado momento, é feita a investigação pessoal de cada candidato. Ok. O Jaime Ananda, é isso? Boa noite, uma pergunta para o doutor Eric, acho que você já até respondeu, puder falar em poucas palavras. Qual a sua opinião sobre os servidores públicos comissionados estarem sendo exonerados após 4 meses de pandemia e ainda sem receber nenhum direito pelos anos de trabalho e sendo obrigados a pagar um banco de horas exorbitante? Eu entendo que tem que procurar o judiciário. É a única forma de resolver. A Justiça do Trabalho vai estar aí para justamente resolver essa mazela. Porque na pandemia, tudo ficou um pouco descontrolado. Não só na área pública, mas também na área privada. Okay. As empresas particulares, né, no caso. A Audrey mandou, a Audrey, tua irmã, né? Mandou boa noite, né? Acho que foi aquela Sou de Guarujá, irmã do Dr. Eric. Abraço a todos, você já mandou um abraço para ela. Tem o Francisco Carlos Marques. Não sei quem é, não conheço. Ele está dizendo, e vai ficar registrado o que você falou, que é um direito também você falar. O comportamento desse jornal está parecendo da Globo contra o Bolsonaro. É um direito seu falar, está aqui registrado, não tenho nada para te responder. Depois de tudo que nós falamos, você falar isso, certeza que você tem uma mãe, um irmão, um primo trabalhando lá no poder público, recebendo uma puta grana e tá louco para pegar essa tetinha também. A resposta minha para você. Ok? Eu acho que eu sei quem é esse cara, mas tá respondido
a sua pergunta, que é um direito teu, e tudo será dito aqui. Já respondemos essa também. Eu queria só, doutor Eric, que você me dissesse sobre esse caso que eu publiquei na capa do meu jornal, em poucas palavras, sobre o Renato Nazaro, o comunicador, que recebeu ameaças de morte, e você que foi o advogado dele nessa sentença. O Renato, quando me procurou, ele noticiou esse fato de uma ameaça realizada por um aplicativo, que no caso é o WhatsApp. Ao perceber essas mensagens, eu falei, vamos ter que fazer um boletim de ocorrência. Registramos o boletim de ocorrência. Dia seguinte ao registro da ocorrência, nós representamos a quebra do sigilo, até porque não existe a autoria conhecida de quem publicou essa mensagem para ele. E aí vai caber à autoridade de polícia judiciária, no caso o delegado, pedir a quebra do sigilo. Ele vai representar isso ao juízo. E uma vez descoberta a autoria, nós vamos formalizar a representação criminal do crime de ameaça e processar essa pessoa pelo crime de ameaça. Tá. Acabou de chegar aqui no meu celular que esse Francisco, parece que a esposa trabalha num órgão público, ganha 3 mil e pouco por mês, e é por isso que ele mandou isso aí. Está registrado, democracia é assim que se faz, tá vendo? A gente atende todo mundo. Mas não pense desse jeito, não. Mesmo porque eu sou pró-Bolsonaro. Se o PT fizesse tudo certo, eu continuaria apoiando o partido. Só que a gente viu a corrupção. Não tenho nada pessoalmente contra o Gaspar. Só que às vezes ele nem sabe de muita coisa ou não quer saber. Então não fique nessa defesa, porque se o outro candidato ou outro ganha, nem amigo deles você será. Então demonstra um bom comportamento como homem, não achando que você é homem, muito macho para falar essas coisas. Não vai te levar a nada. Você vai continuar, se for que eu estou pensando, um duro do jeito que você é. A sua consideração final, doutor Simeonato, para todo mundo que nos assistiu, uma audiência gigantesca, por favor. E tem algumas outras perguntas, depois eu te mando, você responde para nós e nós publicamos no jornal. Por favor. Ok, doutor Eric? Tá ok. Por favor. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor aqui que nos trouxe muitos ensinamentos e reforçar o que eu disse antes, né? Nós vamos ter um grande julgamento agora, que no dia 15 de novembro, nas urnas. Então não adianta, sabe? Não adianta ficar ameaçando, não adianta ficar... Faça uma campanha legal, faça uma campanha bacana. Eu amo Indaiatuba também, né? Eu vi outro dia na rede social, quem ama Indaiatuba vota no fulano. Quer dizer, todo mundo ama. Foi copiado esse slogan, pois né? É. Copiado todo mundo ama a cidade. Quer dizer, o outro que é seu adversário tem ódio da cidade. Sabe? E são coisas que não levam a nada. Vamos fazer uma campanha bacana, uma campanha de propostas, né? E que vença o melhor, quem o povo escolher. Quem o povo escolher. Né? Essa é a minha mensagem. Que bom. E deixar registrado também, doutor Eric já vai dar a consideração final, que eu também amo Indaiatuba, minha empresa faz 30 anos, dia 16 de outubro, uma empresa que teve todos os problemas como todas as outras tiveram, e nós estamos aqui na luta, tentando reinventar, né, agora com as lives, e nós estamos trabalhando. Então, só respondendo, né, pedindo, clamando por isso, parem com essa guerrinha besta, vamos só mostrar serviço. E não venham com essa história daquele outro candidato não tem competência para administrar a cidade, qualquer um dos outros 5 se ganharem, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Um pouquinho de conhecimento técnico, uma boa equipe faz com que todos tenham condições de administrar a cidade, não falta dinheiro. Tem uma arrecadação gigantesca. Aliás, eu acho que a montagem da equipe é fundamental. Pois é. Né? Então, olha aí, uma sugestão que os outros candidatos apresentem logo as suas equipes para que se fortaleçam também perante o público da cidade. Não é só um que tem condições.
Suas considerações finais, doutor Érico, que honra recebê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite, me honra também estar do lado de um colega hoje advogado, mas como delegado já utilizei da delegacia, prontamente atendido como servidor, e aqui eu falo de um homem com retidão, um amigo, que quem me apresentou inclusive é uma amiga em comum, que é a doutora Terezinha Rus Pérez. Grande. Ela que me apresentou, uma Doutora amiga. Terezinha, um grande abraço. Eu aqui, nessas considerações finais, eu agradeço a oportunidade, o convite que me foi feito, de poder debater, esclarecer alguns pontos para a população de Indaiatuba. Foi uma cidade também que me acolheu, porque eu vim de fora, eu sou do Guarujá, estou aqui, vão fazer 20 anos. Já é nosso. Então, a cidade acolhedora, né? Então, a gente quer o bem da cidade. E aí que se decida nas eleições o melhor para a cidade, né? Perfeito. Que é o que a gente quer. Mandar um abraço pro Du Toninho, pro Zé Carlos Toninho, que são meus grandes amigos, são amigos mesmo. Agradecer a presença mais uma vez do doutor Érico, do doutor Simeonato. Agradecer a doutora Viviane, que é representante hoje como presidente da OAB, né? Agradecê-la também por ter participado da nossa live e por estar aqui sendo representada por dois grandes advogados. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.